ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente recebem com alegria. Mas, como não têm raiz em si mesmo, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre o espinho. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela não fica infrutífera. Ela não produz fruto. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Jesus Cristo, ele está a contar parábolas. Jesus Cristo descodifica a parábola. Ele vai explicando. Olha, aquela semente que foi lançada a princípio num passeio ou à beira, que ele diz no versículo 3, o semeador começa a contar no versículo 3 ao versículo 4. Ele vai mostrando, enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Aquela que cai à beira do caminho, ele mostra se significa o que ele próprio explica. Então ele diz, os que estão à beira do caminho são aqueles que a quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Na verdade, são 4 sementes. E em cada semente, nós vamos compreender se nós estamos em que semente. Nós precisamos compreender realmente em que semente realmente nós estamos. E que tipo de semente caiu em nossa terra. E a terra aqui simboliza também o coração. E nós precisamos compreender realmente se essas sementes caíram em nossos corações e que se de facto produziram aquilo que Cristo mostra no fim da parábola. Então nós precisamos compreender. Vamos então começar a analisar por cada passagem. A primeira cai no passeio. E Jesus diz, são aqueles que ouvem e logo Satanás vem e tira a palavra. De facto, existe tantas e tantas pessoas que eles acham que são crentes, eles acham que nasceram de novo, eles acham que estão dentro de um culto, estão reunidos entre os santos, estão prestando um culto a Deus e porventura está ali alguém, né, que não é crente, mas ele está aí dentro, ele percebe um evangelho terreno, ele percebe uma palavra que não salva. Ele recebe o que ele quer mesmo ouvir. Então, existem casos que tem pessoas que vão ao culto, eles ouvem a palavra, eles pulam, eles saltam, eles gritam glória a Deus, eles traiam. Eles sentem que a palavra veio até eles sentem que são salvos. Só que após sair, eles voltam nas mesmas circunstâncias. São pessoas que dentro dos cultos choram. São pessoas que dentro do culto eles sempre contam que Deus falou profundamente para eles, que Deus falou para mim profundamente, que Deus tem falado comigo, que Deus tem me ajudado muito. Então ele compreende mal o evangelho, ele compreende mal. E ele se sente salvo. E ele diz que eu sou salvo. Mas logo que ele sai, essa pessoa é a mesma. Ele tem uma alteração psicológica. E quando sai, o velho homem está dentro dele. Ele manifesta o velho homem que nunca foi quebrado na cruz. Ele estranha pensando que é salvo. Ele sai feliz. Mas, diabo vem novamente. A segunda
cai sobre as pedras. E ela tenta crescer, raia o sol abre e ela seca. Pessoas que não edificaram a sua casa sobre a rocha, eles edificaram a sua casa sobre a areia, conforme diz no Mateus 7, a partir do versículo 23 em diante. Eles não edificaram a sua casa sobre a rocha. Ele não está na rocha. Ele não compreendeu a rocha. Ele não compreendeu a pedra angular. Ele não compreendeu a pedra que é Cristo. Conforme Paulo diz em 1 Coríntios 10, que eles bebiam da pedra, ou bebiam da água, aquela pedra que simbolizava Cristo. São pessoas que eles compreendem o Evangelho. E tipo de pessoas, conforme aqui mostra, depois de vir a tribulação, a perseguição, eles largam aquilo que eles pensavam ser. Eles largam, eles abandonam e voltam no velho homem. E eles voltam nas transgressões. São pessoas que estão dentre nós, mas eles não estão na rocha, não compreenderam Cristo. A semelhança desses são aqueles que acumulam ou escolhem palavra para eles mesmos. Quando Paulo diz para Timóteo como seria nos últimos tempos, pessoas que acumulam mestres e preferem a sua própria palavra. Não, eu quero ouvir mais sobre o meu emprego. Eu quero ouvir mais sobre o meu relacionamento. Não, eu vou ao culto porque domingo é dia de ir ao culto. Não, eu vou porque quero lá estar, pedir alguma coisa. Eu vou também à igreja porque quero lá ser salvo. Outros dizem, eu vou lá. Não, eu prefiro ir para ali, onde ensinam Y ou Z. Mas na verdade, o que essa pessoa precisa compreender é a cruz. O que essa pessoa precisa compreender é Jesus. Então são pessoas que estão dentre nós. Eles pareceram ser crentes, ser cristãos, mas na verdade, por causa dos problemas, eles blasfemam contra Deus. Assim como Israel, após ser tirado do Egito, no livro de Êxodo, a Bíblia narra isso. Enquanto Moisés vai falando com o Senhor, pouco tempo o povo se corrompe e prefere voltar para o Egito. Preferem voltar para o Egito por causa da pequena aflição. Essas pessoas estão dentre nós, falam conosco, oram conosco, pregam, mas nunca foram. Eles edificaram a sua casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, cai. Porque ninguém pode colocar um outro alicerce, além daquilo que já está posto. Jesus. 1 Coríntios 3. Ninguém pode lançar um outro fundamento. Se o teu fundamento não for Cristo, você não nasceu de novo. Você é velho homem. Você é hipócrita. Então, pessoas que estão nesse grupo, eles são motivados. É só ver quando vem problema. Eles blasfemam Deus. Eles não são como Jó em meia circunstância. Ele não pecou contra Deus. Não. Eles têm o comportamento da mulher de Jó que diz: amaldiçoa esse teu Deus. São pessoas perigosas porque permanecem dentre nós. Eles permanecem conosco. Têm aparência, mas nunca foram dos nossos. Aquela que cai sobre os espinhos simboliza pessoas que a princípio eles parecem crescer, eles vão crescendo.
Mas aqui o espinho ele simboliza, são as coisas do mundo, as concupiscências do mundo. Eles parecem estar em Cristo. E esses são mesmo muito perigosos, porque eles são pessoas que começam, tem homens que começam com eles começam com um bom perfil de cristão. Eles começam com um cenário exemplar. Eles começam com um temor expectante. Eles começam a falar de Deus de forma extraordinária. Eles começam a viver, parece que compreenderam a cruz. Mas após um tempo, essas pessoas largam, se desviam, se apostatam da fé. Por quê? Porque a concupiscência, o que é concupiscência? Desejo excessivo das coisas materiais. Essas pessoas se desviam de Cristo por causa dos bens materiais, por causa de tudo quanto ele próprio deseja. Ele não compreende o que diz em 1 de João 5, a partir do versículo em 1 de João, no capítulo 3, quando ele diz: não amei essas coisas. Ou seja, Tiago 4,4 ele vem dizer que não sabes que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus? Então essas pessoas são amigas do mundo. E eles se sentem salvos. E em 1 de João 2,15, João vai falando assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Vê, esse mundo que ele explica não é o que está no João 3,16, referindo-se à humanidade. Não. Esse mundo que ele mostra aqui, no versículo 16, responde às coisas que estão lá. É viver de forma carnal, de forma ímpia. O sistema todo corrupto, quando diz em 1 João 5, o mundo jaz no maligno, está a dizer o sistema todo de trevas, de corrupção, dirigido ou coordenado por diabo. E ele dá esses bens. Ele seduz o povo. Ele quer que você seja um homem de tanta concupiscência. Por isso Cristo disse: se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Essa concupiscência arranca, tira. Então ele está a dizer: se porventura amas o mundo, o amor do Pai não está em ti. Essas pessoas, eles nunca amaram a Deus. A terceira parábola que cai sobre os espinhos, eles nunca amaram a Deus, eles fingem, eles pensam, mas eles nunca amaram a Deus, porque a melhor forma, a única forma que nós devemos mostrar que amamos a Deus, Jesus disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu e o Pai moraremos em vós. Então, há tanta concupiscência nos dias de hoje, há tantos desejos excessivos nos dias de hoje, há tanta concupiscência, eu quero mais, eu pretendo ter mais, e essas coisas te afastam do caminho de Deus, essas coisas te afastam de Deus. Homens e mulheres que afastaram-se de Deus por causa dos desejos carnais, por causa da concupiscência carnal, por causa dos desafios do mundo. Então eles afastam-se de Deus, eles largam as coisas e eles preferem o que eles próprios querem. Em que semente você está? Na primeira? Na segunda? Na terceira? As 3 primeiras sementes são pessoas que nunca nasceram, são pessoas inimigas de Cristo. As 3 primeiras sementes. Então, nem todos dão frutos.
Por isso você fica admirado quando encontras aquele homem que ontem te disse Jesus morreu na cruz para te salvar. Depois de 1 ano, 2, 5, você encontra ele a pregar contra a sã doutrina. E você fica totalmente admirado, dizendo, não é possível. Eu ouvi a pregação desse homem. Eu ouvi ele a falar que Jesus morreu para te salvar. Que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vai dizer, não, eu ouvi, ele é homem de Deus. A questão é, vê nos frutos. Ele se afastou, ele largou Cristo. Ele não quer mais nada com Cristo. Ele prefere a terra. Ele prefere as coisas. Se você estiver na primeira semente, se você estiver na segunda semente, se você estiver na terceira semente, aqui do Marcos 4, você não nasceu de novo. E é necessário que se cumpra isso. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos virão. É necessário que isso se cumpra. Então vocês devem ver bem se estão de fato na árvore. A igreja precisa ver bem se de fato estão na videira, que é Cristo. Em que semente você está? Você ama mais o teu serviço do que Deus? Você prefere as coisas terrenas do que o próprio Senhor? Você prefere essas concupiscências todas do que guardar os mandamentos do Senhor? E dizemos e pensamos que estamos em Cristo. Quanta gente crê que é salvo? Nós precisamos clamar a Deus, de modo que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda há tempo. Arrependa-te. Hoje, principalmente, ficamos nessas 3 sementes. Se o Senhor permitir, falaremos outro dia sobre a última semente. Então, os que estão nas 3 primeiras sementes são são pessoas tão perigosas. São pessoas que eles nos deixam de fato admirados, principalmente a terceira semente. Ele começa a crescer e ele para. Eles começam a pregar e eles param de pregar sã doutrina. E eles desviam-se da verdade. Porque toda a verdade começa com a verdade e termina com uma verdade. Eles começam com um ministério sério e eles terminam se escarnecendo. Eles começam com uma maturidade, eles começam com uma obediência a Deus, eles começam com uma perseverança, eles começam a parecer que têm uma fé em Deus, mas eles se apartam por causa dos presentes que o mundo dá, por causa dos bônus que o mundo dá, por causa das coisas que o mundo dá, concupiscência, desejos carnais, vontade de se prostituir. Por causa de tudo isso, eles se apartam daquilo que são os mandamentos do Senhor. E em que semente vocês estão? Há quanto tempo você está ali sentado na igreja? 20 anos, 30, pai, mães, que estão na igreja há anos. E eles nunca crescem, não dão fruto.
é mera cultura, é hábito de cultuar, é hábito de vir ao culto, é hábito de ir à igreja, é hábito, tudo hábito. Tudo é uma cultura, parecendo os fariseus, eles tinham a sua cultura de não comer sem lavar as mãos e pensavam que é o principal mandamento, pensavam que isso é o principal estatuto da sã doutrina, pensavam que isso é o fundamental para a salvação. Talvez há engano, pensar que vir ao culto, pegar uma cadeira, lavar um banco, pegar uma Bíblia, tudo isso, você pensa que é salvo. A evidência. Quantos homens estão aqui e com a facilidade do que se prega, especificamente, a vergonha que todos querem se expor para serem exibidos como os melhores pregadores, os melhores pastores, todos se corromperam. Todos preferem os seus próprios desejos, todos preferem as suas próprias concupiscências, todos preferem os seus próprios estatutos. E vós sois inimigo de Deus. Se a tua conduta é essa, se o teu comportamento é esse, vós sois inimigos de Deus. Vocês são inimigos de Deus. Vocês nunca conheceram a Deus. Porque sabe-se, quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Essa é a evidência. Ele para, ele permanece, ele espera, ele aguarda aí. É muita coisa acontecer. Tantos sinais que têm acontecido. E o nosso maior desejo é procurar o que nós queremos. E há um desrespeito da palavra nos dias de hoje. Distorcem. E pensas que és salvo. Se não nasceres de novo, de modo nenhum herdarás no reino de Deus. Por quê? Não, Deus terá misericórdia de mim, porque eu dou oferta, né? Deus terá misericórdia de mim porque eu prego o Evangelho. Não, Deus terá misericórdia de mim porque eu, quando orei para aquele doente, expulsei um demônio. Não, Deus terá misericórdia de mim. Virão em meu nome, eu fiz. Apartai-vos, nunca vos conheci. A melhor coisa é a obediência. A obediência leva a um sacrifício e não um sacrifício para levar a obediência. O primeiro princípio é obedecer e torna-se um sacrifício puro e agradável a Deus. Isso é um culto racional para Deus. A obediência da própria palavra e não a rebelião, e não a concupiscência, e não os desejos excessivos. Porque você nunca nasceu de novo. És velho homem. Você nunca nasceu de novo. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus ajuda-nos a crescer no conhecimento. O meu desejo é que Deus tenha misericórdia de nós, todos nós. Deus é justo, Ele é santo. E quem não cumprir os seus mandamentos, quem não guardar a sua palavra, de modo nenhum será salvo. Não há salvação. Isso é uma tamanha hipocrisia. E para terminar, se nós vermos no livro de Gálatas, no capítulo 1, Paulo diz assim: